rêveur un peu fou, aux rires étranges, comme bien regarder dans ses cheveux un sourire d'ange. J'allais passer sans les voir, mais quand il m'a dit bonsoir, des naveaux chantantes, j'ai compris que ces soirs-là, malgré la pluie et les froids, je serais content. Il avait un cœur très doux, il venait de je ne sais où. D'où viens-tu? Quel est ton nom? Le navire, ma maison, la mer, mon village. Mon lune et des soirs, je suis simplement un cœur dans ta ouvrage. Et si je n'ai pas trop dans ma langue un mot d'amour, espoir de grâce. Et moi, fille au cœur d'acier, j'ai senti sur ce baiser il avait un regard très doux, il venait de je ne sais où. Simplement, symbolement, j'aimais mon nouvel amour, mon époux de neige. Comme au bien des malheureux, il croit lire en mes yeux la femme à compleur. Et follement j'espérais qu'un matin me dirait suis-moi, je t'aimais. J'y réduis, j'ai les sons, mais il a filmé les sons. Il à ma chaîne. Il avait un regard très doux, il venait de je ne sais où. J'ai rêvé de l'étranger et le cœur tout dérangé par le cigarette, par l'alcool et le café, sans souvenir chaque soir m'a tourné la tête. Mais on dit que près des ports on a repêché le corps d'un gardien mari qui par l'amour délaissé ne trouva pour se bercer que la mer calme. Il avait un regard très doux, il s'en allait, je ne sais où. Bravo, Tássia, muito lindo, lindo demais. Estamos começando aqui mais um Ficha Técnica com a presença dessa cantora, compositora, intérprete, que é a Tássia Minuso. Muito lindo. Qual foi essa canção? Qual é o nome dessa canção? L'étranger. L'étranger. É uma composição de Marguerite Monod e letra de Robert Malleron. Lindo demais, lindo demais. A Tássia é uma gaúcha que se destaca no cenário musical nacional e internacional como uma das melhores intérpretes de Edith Piaf. Em 2009, venceu o Festival da Canção Francesa, promovido pela Aliança Francesa de Porto Alegre. Em 2018,
e 2023 foi solista da Orquestra de Câmara da UBRA de Porto Alegre, interpretando obras de Michel Legrand. Tássia, é bom demais aqui a sua presença. Eu quem agradece a oportunidade de estar aqui, nesse momento, podendo compartilhar dessa minha experiência com a música francesa e música brasileira. Muito obrigada por essa oportunidade. Tássia, me diz, então, essa tua identificação com a música francesa. Ela vem de onde, Tássia? Pois então, muita gente me perguntou porque o meu sobrenome é Minuzo. Eu até falo Minuzzo, que é para salientar o italiano, né? Uhum. Mas na minha família nós não tínhamos o hábito de ouvir música francesa. Olha. Mas no meio de todos aqueles álbuns de música americana e inglesa que minha mãe ouvia, como The Beatles, folk American e rock dos anos 50, tinha um único álbum de músicas francesas, que era uma coletânea. E a primeira música que eu ouvi na vida foi Milord, que inclusive é uma música interpretada pela cantora francesa Edith Piaf. Sim. E quando eu ouvi aquela música, há muitos anos, eu devia ter uns 9, 10 anos, eu não sabia francês, mas aquela sonoridade me atraía muito. E aí depois, quando eu fui para Porto Alegre, né, porque eu sou natural de Vacaria, que é o interior do Rio Grande do Sul, Campos Altos de cima da serra. Eu gosto de explicar que fica acima da serra, ou seja, mais frio ainda, né? E então, nasci lá e fui para Porto Alegre estudar música. E lá eu tive acesso a pessoas, alunos, estudantes que faziam intercâmbio, franceses. Só que, como eu te comentei, eu não sabia francês. Eu só sabia cantar. E eu sabia aquela música Milord. E aí, nós estávamos num grupo de jovens, numa festa da universidade, e eu resolvi cantar, porque era a única coisa que eu sabia fazer. E foi interessante, porque eles entendiam o que eu estava dizendo, mas eu não tinha aquele conhecimento ainda, né? E aí, então, aquilo já estava em mim. Eu tinha muito interesse em conhecer o idioma da língua francesa. E aí, quando eu entrei na universidade, inclusive eu acho que eu já estava na universidade quando teve esse intercâmbio, eu entrei como pianista de música clássica e tinha um colega meu da composição que ele não tocava acordeon, mas aí depois, isso foi lá em 2007, quando estreou o filme da Piaf, lá na França, chamado La Vie en Rose. Ele veio para o Brasil, e aqui, se eu não me engano, o nome do filme era Um Hino ao Amor. Isso foi em 2007, só que estreou no Brasil em 2008. Aí eu fui no cinema, assisti aquele filme e me apaixonei pela trilha sonora, que tinha um acordeon e aquela voz francesa, que provavelmente era a voz da Piaf, porque o filme era relacionado a ela, né? E aí eu conversei com esse meu colega da composição e ele pegou o acordeon do avô dele, que estava lá guardado, e começou a tocar. E eu comecei a cantar. Então, eu, pianista, ele, compositor, a gente foi para esses universos diferentes, né? E aí a gente começou a fazer apresentações. Isso foi em 2008. Aí a gente se apresentou... A primeira apresentação foi no Ocidente, lá em Porto Alegre. E depois, em 2009, teve a oportunidade do Festival da Canção Francesa. Aí eu pensei, poxa, tô aqui já fazendo esse repertório de música francesa com o meu colega, vou aproveitar essa oportunidade para participar. E escolhi a música Rien de Rien, de Charles Aznavour, que também é um compositor e intérprete francês. E cantei a música, assim, preparei o francês, aí eu já fiz algumas aulas, né, fui me aprimorando, aí eu comecei a estudar a língua, né, a entender um pouco mais o que estava acontecendo ali. E foi muito bacana porque eu fui
uma das 10 finalistas e eu ganhei esse festival. Foi um prêmio, né? Foi um momento assim da minha carreira bem importante, porque eu acredito que ali tenha definido o que eu ia continuar fazendo a partir daquele momento, né? Mas claro que aqui a gente está falando dessa parte da música francesa, né? Mas Isso, também eu vou chegar lá. também tem o Eu vou processo chegar lá. da música brasileira aí nesse, né? Em toda É isso que essa fase da vida que aí. eu queria saber, porque eu andei assistindo alguns dos seus vídeos, né? E você tem interpretações assim lindas de Dindi, por exemplo, né? De Tom Jobim e a Luz de Oliveira, que é uma coisa linda, né? Tem a influência que você tem muito grande da Maísa, né? Que é uma grande cantora, né? Dos anos 50. Exato. E, Exato. enfim, você interpreta com alma, né? É isso que você se destaca, que eu vejo que a sua interpretação ela é muito visceral, né? E você traz, porque você não é dessa época, né? Da época da Maísa, mas você traz essa nostalgia. Até no vídeo você fala que é o período de fossa, né? Da fossa dessa época. Falo em fossa. Dos anos 50 e 60. Mas você traz uma interpretação que é muito particular sua, né? E isso você ouve também a música brasileira. Como é que é a sua experiência com a música dos anos 50, 60, né? Eu ia comentar que quando eu tinha uns 9 anos, eu escutava... A minha mãe escutava muito música americana, né? E aí ela tinha um álbum do The Platters, que é um grupo de americanos maravilhosos. Only You. É lindo demais. Maravilhoso. E eu adorava aquele álbum. E veja bem, eu era uma criança que já gostava de músicas mais antigas. Então eu já tinha uma tendência ali. E na minha casa, a minha família tem até hoje uma cultura de deixar a TV ligada e vão assistindo as novelas. Então eu assistia bastante novela. E tinham as novelas da Globo, né? Que era o canal ali que a gente mais assistia, sem querer fazer propaganda da Rede Globo. Mas aí tinham as minisséries, né? Que aconteciam ali, e minisséries de época, que me atraíam bastante. E aí a primeira minissérie que me marcou muito foi a da Hilda Furacão. E aí eu tive uma estratégia para comprar aquele álbum, porque o meu pai, ele é de 44. Ou seja, as músicas são mais do tempo dele do que do meu, né? E aí eu falei, pai, você podia me dar aquele álbum da Hilda Furacão, porque você vai gostar, são músicas do teu tempo. E aí ele prontamente me deu de presente, só que quem ouvia era eu, não era ele. E aquele álbum é incrível. Ele tem... eu estava dando uma olhada, né, para relembrar daquilo que eu ouvia. Tem Elisete Cardoso naquele álbum, cantando a música Nossos Momentos. Momentos são iguais àqueles em que eu te amei. E eu ouvi muito aquele álbum, né? E tinha também uma música francesa chamada C'est si bon, c'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, en chantant des chansons. E eu absorvi muito esse álbum e comecei a cantar. Inclusive, essa também foi uma das minhas primeiras músicas francesas que eu não entendia, mas eu copiava aquela sonoridade e ia representando, né? Então, a música brasileira chegou para mim através dessas minisséries que aconteciam nas novelas. E aí, teve uma outra minissérie chamada Presença de Anitta, que eu ouvi pela primeira vez a música Ne me quitte pas, mais uma
canção francesa do Jacques Brel, na voz da Maísa. E demorou para eu fazer o link ali, que era a Maísa, cantora brasileira, cantora e compositora. E foi incrível para mim, porque, inclusive, eu gosto de contar essa história da Ne m'écoute pas. Eu gostava tanto dessa música que eu pedi para um amigo gravar naqueles CDs virgens que tinham na época, né? E eu falei assim, grava várias vezes para não precisar ir lá e trocar e voltar para ouvir a música. Sim. E aí acho que ele gravou umas 3 versões de Ne m'écoute pas. A última não era a Maísa quem cantava. Até hoje eu não descobri a cantora daquela faixa, porque como era um CD virgem, não vinha a referência do cantor ali, né? E aí eu fiquei sem saber, mas eu observava já o francês, eu via que o francês daquela cantora ou daquele cantor estava um pouco diferente. Eu falo cantora ou cantor porque podia ser uma voz masculina tenor, sabe? Então fiquei assim em dúvida se era homem ou mulher cantando. Mas foi uma grande referência para mim e, obviamente, mais adiante eu coloquei ela no meu repertório, né? E a Dindi também. Aí eu comecei a ouvir muito Maísa e a Maísa interpretando Dindi, né? E eu já tinha aquela tendência a escutar esse repertório de música antiga, né? Desse tempo. E aí eu só fui consolidando, porque eu cantei Dindi lá na universidade. E aí, hoje eu ainda canto Dindi. E a minha interpretação dela hoje, eu sinto que ela está diferente. Eu sinto que ela está melhor. É que a gente vai evoluindo, como né? Apurando e conseguindo expressar os sentimentos. Não que naquela época eu não conseguisse expressar. Eu acho que eu até conseguia, mas existia uma timidez ali, né? E às vezes a timidez ela impede você de expressar tudo o que você tem para poder oferecer, né? Então eu acho que eu estou conseguindo, com a maturidade, com o tempo, trazer isso mais à tona, esse sentimento para as pessoas, né? E assim como a música da Piaf, né? Que, bom, a Piaf é um outro universo, porém é importante salientar que a Maísa ouvia Piaf. Então, está tudo linkado ali, né? Uma tem uma importância para a outra, apesar de serem músicas e épocas diferentes. Mas a Piaf, ela trabalhava muito com um repertório de música realista, que é aquela música que acontece na rua mesmo. Ela veio de periferia, ela morava na periferia de Paris, né? Então, assim, ali a linguagem deles era outra, ela teve contato com prostitutas, né? O meio deles era esse, né? E, inclusive, ela morou com a avó dela, que era mãe do pai, tinha um cabaré, né? Que recebia um cabaré, prostitutas, enfim, e as prostitutas cuidaram dela quando ela era criança, né? Então ela teve essa história com prostitutas que cuidaram, que deram afeto para ela. Então é muito representativo para ela, né? Que quando a gente fala a palavra prostitutas, vem aquele preconceito, né? Mas aí se você começa a conhecer a história dela, você vê a importância que as prostitutas tiveram na vida dela. E muitas músicas da Piaf, a gente vai ter as prostitutas ali, né? Inclusive essa, L'Étranger, conta a história de uma prostituta, não especificamente, não é a história da Piaf, né? É a história de uma prostituta que se apaixonou por um marinheiro e ela imagina que o marinheiro vai ficar com ela, né? Aí ela fica descrevendo todos os detalhes dele na letra ali, né? A voz doce, o olhar assim, né, um esplendor. E aí eles passam uma noite juntos e ela acha que no dia seguinte ele vai levar ela com ele. E ele simplesmente vai embora e ela fica lá, aí ela se droga, ela bebe, ela fuma, ela faz horrores. E aí ela descobre que o corpo dele foi encontrado no mar. Ou seja, né, ele partiu e não levou ela junto. Além de ter essa questão do amor não correspondido de uma prostituta por um marinheiro, tem ainda essa questão da perda, né? Da partida, da pessoa que morre. É muito dramático. Então, quando a gente vai interpretar, é difícil você ficar com um sorriso, né? Porque
tem uma carga, tem um peso ali. E a gente também, com o tempo, vai tentando separar isso. O que é meu, o que é dela. Eu acho que todo intérprete tem esse processo, assim, né? De tentar se desvencilhar daquilo ali. Talvez em algum momento da minha vida eu ficasse tão próxima daquilo ali que eu achava que aquilo ali era meu. Mas aí depois, com o tempo, eu fui aprendendo a distanciar esses sentimentos porque é isso, né? Esse é o universo. É o samba-canção, é a fossa, é a chanson, né? Com letras tristes que falam sobre perdas, sobre amores não correspondidos. Então a gente que trabalha com isso, a gente tem que ir se distanciando um pouco, né? Para não se confundir. Mesmo porque são realidades diferentes, né? Com certeza. Você vê que, por exemplo, a Maísa era muito amiga da Elisete, né? A Elisete Cardoso. Exatamente. A Elisete foi uma grande referência para ela. A Elisete frequentava a casa da Maísa, né? O pai dela era muito festeiro. Alcebiades Guaraná Monjardim. A família Monjardim. Né? Família Monjardim. Que tem até o filho da Maísa, né? Que é o Jaime Monjardim. É o Jaime, isso. E aí tem a Iná Figueira, que é a mãe dela, né? E ela tem também um irmão, o Cibidinho, conhecido como Cibidinho. Sim. E então essa família, né? Ela vai fazer as festas lá, como eu estava comentando, né? Que ele gostava muito de reunir as pessoas intelectuais, boêmios, né? O Roberto Corte Real frequentava a casa deles, né? E a Elisete estava sempre lá. E a Maísa ainda era mais jovem e ficava ali, naquele meio, naquele ambiente. Às vezes chamavam ela para cantar, né? Então... Inclusive, foi num desses momentos aí que ela conheceu o André Matarazzo, que foi o atual marido dela, né? E que era amigo do pai. Então, teve toda uma trama ali que aconteceu, né? E ela fez aula de violão com o Luiz Essa. Não, mentira, gente, me perdoem. Com o Silvio Caldas, tá? O Luiz Essa era um pianista de outros... perdão. E ela fez aula com o Silvio Caldas, mas ela não deu seguimento com o instrumento, assim, né? E o piano ela fez também quando ela era mais jovem, né? Então, acabou que ela tornou-se cantora e compositora. E aí teve toda aquela dificuldade de ela conseguir se expor. Mas a gente pode se aprofundar mais nisso se você quiser. Eu posso falar do álbum, do primeiro álbum que ela gravou, Convite para Ouvir Maísa, de 1956. Sim. Que inclusive foi o ano que o Jaime nasceu. E aí ela teve muitas dificuldades de fazer essa primeira gravação desse álbum. O marido dela não queria de jeito nenhum que ela ingressasse na carreira como cantora. Certo. E aí, ela conversando com o Roberto Corte Real, ele disse, você está grávida e quando você ganhar o Jaime, a gente grava o teu álbum. Mas aí, o marido dela aceitou, o André aceitou na época, e aí, com uma única condição, que aquele álbum fosse revertido para uma instituição de câncer. E então, assim, não seria um álbum comercial, né? Ele seria especificamente para isso. E aí, quando ela lançou o álbum, eles estavam lá, a família Matarazzo, e aí eles compraram lá uns 50 álbuns dela, tipo, pessoas da família, sabe? Quando o artista lança um álbum, aí vai lá a família, compram para ajudar, para incentivar. Foi isso que eles fizeram. Mas o dono da RGE, que foi a pessoa que incentivou ela a gravar esse álbum, ele não se conformou com aquilo ali, né? E aí ele pensou assim, eu tenho que fazer alguma coisa para ela se destacar, porque a gravadora dele estava num momento de crise. E aí ele teve essa ideia de alavancar aquele álbum
E aí foi nas rádios, começou a entrar em contato com a mídia para poder alavancar. Inclusive levou ela junto com ele, às escondidas do André. E aí, quando a música dela chegou nas rádios, teve aquele boom, né? Como se fala. Aí as pessoas começaram a ouvir a voz, quem é? Que voz é essa? Que mulher, que cantora? E aí vinham os críticos, né? Todos os críticos da época falando dela. E aí, em 58, o casamento dela começou a entrar em crise. Porque aí, ali não teve jeito, né? Quando ela começou a fazer aquele sucesso, o André não conseguiu suportar aquilo ali. E aí teve um momento de decisão ali, né? Ou você sai dessa carreira e segue com o casamento. E é óbvio que a Maísa, uma mulher ousada e à frente do seu tempo, não quis fazer isso. Ela foi seguir aquilo que estava no âmago dela, aquilo que ela tinha que expor, que fazer. E eu acredito que 1958 foi o melhor ano da vida dela. Porque 365 dias ela saía todos os dias em matérias de jornal. Mas pensem que ela saía em todas as pautas que você possa imaginar. Não só na cultural, na política, na policial. Porque ela se metia em encrencas, né? Ela fazia os shows dela, aí começou a ter a questão do alcoolismo, né? Passou a ser dependente. Que inclusive ela comenta que ela começou a beber porque ela era muito tímida. Ela começou a ter muita procura de entrevista, programa de televisão. Ela trabalhou na Record, né? Foi ali que ela conheceu o João Gilberto, levou ele pro programa dela. E aí, essa história do João Gilberto é bem interessante. Ela conta na última entrevista que ela fez. E aí o Paulinho, que acho que era o dono lá do programa dela, falou assim, o que você quer com um violão se você tem uma orquestra aqui cheia de metais? E aí ela... Tá, Paulinho, tá. Aí, óbvio que ela não seguiu o que o Paulinho disse para ela. E aí o João Gilberto entrou lá e começou a tocar o violão para acompanhar ela. E isso é muito importante salientar, né? Porque... Não, com certeza, porque logo em seguida, em 1959, vem a Bossa Nova, né, com o disco Chega de Saudade, com a interpretação do João Gilberto, e estourou no Brasil e no mundo. Inclusive, né? Eu tenho uma questão aqui para colocar com os pesquisadores, né? Porque nessa entrevista dela, ela gravou o Barquinho, do Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli, no álbum O Barquinho, que era acho que era de 1961. E o que acontece? A RGE, que foi a primeira gravadora dela, não permitiu que ela lançasse aquele álbum, né? Só que aí ela foi para uma outra gravadora. Ela não gravou esse álbum na RGE. Ela gravou numa outra que eu agora não me lembro o nome. Mas ela gravou ali só que não foi lançado. E foi lançado depois, né? Mas segundo o que ela comenta é que se ele tivesse sido lançado na época que deveria ter sido lançado, poderia ser talvez o primeiro álbum de Bossa Nova. Então aí ficou aquele questionamento no ar, será mesmo, né? Porque o João Gilberto gravou dele lá em 58, né? E aí então tem uma dificuldade de saber exatamente qual época isso acontece. Inclusive até o próprio entrevistador pergunta para ela, que época é isso aí que aconteceu? Aí ela fala 59, 60, ela também não sabe muito bem, sabe? Porque essa entrevista é lá em 75, 2 anos antes de ela falecer, né? Certo. Agora, Tássia, eu ia colocar aqui várias músicas de Piaf, da Maísa, da Elisete, mas eu vou me dar o direito de pedir você, porque você também é compositora,
Isso. Correto? Correto, E corretíssimo. para você tocar essa música sua. Qual é a música mesmo? Cais Bill. Cais Bill. Cais Bill. Tá. Então, vamos ouvir um pouquinho você Vamos. e em seguida a gente Conversamos. continua. Isso aí, ótimo. Quando eu me vejo na beira do cais, sinto tão distante a imensa dor. Olho pro horizonte e a torre a me esperar. Será que ela vai me perturbar? Não volta, não volta, não volta, não volta, não volta, não volta, não.
Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Obrigada. Essa composição foi feita em que época? Essa composição foi feita já faz um tempinho. Uhum. Foi em 2017. Eu gosto de comentar que eu sou uma compositora um pouco preguiçosa, porque tem compositores que têm aquela rotina de fazer as composições, faz parte da carreira, né? Eu me sinto mais, nesse momento, mais intérprete, né? Que eu fiz várias músicas ao longo, né, de uma trajetória, e só que eu não tenho aquele processo de criar muitas composições, né? Então, eu fiz algumas composições, e essa foi uma delas, em homenagem ao Bill Evans, porque aí entra o meu gosto pelo jazz, né? Eu gosto muito dos pianistas de jazz, e o Bill, ele me inspirou a fazer essa música em homenagem a ele. Inclusive, tem um recitativo que eu coloco ali no meio, que é da música dele, Since We Meet, né? Que é só um trechinho ali que eu coloco. Mas ela também tem, né, além do jazz ali do Bill, ela tem a brasilidade, porque é uma característica das minhas composições. Eu gosto bastante de misturar ritmos, né? Então ela começa ali com uma bossa um pouco mais moderna, com aquele baixo mais pesado ali, né? E aí depois, lá no meio, eu faço um baião. Então tem esses ritmos brasileiros que entram ali, né, no meio. Então ela vai mudando, assim, né? Ela entra para aquele clima do não volta, não volta, não volta, não, que é mais assim uma melodia acompanhada ali, né? Certo. Mas não é a letra de fossa, né? O que você acha, Rangel? Não, eu acho lindo. Até me veio aqui a Sara Voga, que gravou muito músicas brasileiras, Dorival Caymmi, Tom Jobim, né? Frank Sinatra, que o único álbum com música brasileira foi o Frank Sinatra, que fez com Tom Jobim. Então, você vê que a música brasileira está presente não só no Brasil, mas no mundo. Né? A Bossa Nova, que influenciou vários compositores, né? Stan Getz, enfim, vários. Então, a música brasileira ela é uma referência para o mundo, até hoje. Né? Até hoje. É verdade. Então, mas eu vejo que você tem uma vocação pela Maísa, né? Que você fez aqui uma exposição linda sobre um pouco da história da Maísa, né? E da Piaf, né? Tem aqui que você, em 2024, apresentou os seus mais recentes projetos em homenagem à cantora e compositora Maísa. Em 2025, iniciou o ano uma comemoração dos 110 anos da cantora francesa. Que está completando esse ano. A Piaf. A Piaf é de 1915, né? Quando ela completou 100 anos, ela faleceu jovem, ela não tinha 50, né? Mas nos 100 anos, né, após o nascimento dela, eu fiz um tributo a ela também, né? Sim. E lá em Porto Alegre, e para poder comemorar, vamos dizer assim, né, aquela data. E esse também está sendo um ano importante, porque quando fecha, né, o 100, 110, é importante a gente ir relembrando o artista, né? Então, assim, eu fiz esse tributo a ela agora, no início do ano, quando eu ainda estava em Porto Alegre. Fiz voz e piano, né? Algo assim que não era muito comum. Normalmente eu chamava um acordeonista para me acompanhar quando eu fazia ela, né? Inclusive, eu gostaria de comentar também que eu tive uma grande inspiração de uma cantora e atriz brasileira fantástica, que é a Bibi Ferreira, né? Eu não poderia deixar de mencionar ela aqui. A Bibi fez vários musicais de exatamente. grandes. Ela ficou artistas. 30 anos fazendo Piaf, né? Esse projeto da Piaf. Ela fez vários outros, né? Mas esse da Piaf foi emblemático na vida da Bibi.
E eu me inspirei muito para fazer o show que eu fiz, que eu apresentei lá no palco do Teatro São Pedro em 2022, que foi em homenagem à Bibi Ferreira, né? Que aí completava 100 anos da Bibi, né? Que a Bibi nasceu em 1922. E aí foi um momento importante também, porque eu peguei o repertório da Piaf e fiz uma mescla de Bibi, assistindo os shows que ela fazia, com aquela interpretação cênica dela no palco, né? E aí, foi muito bacana, assim, foi um momento bem importante da minha carreira, porque o palco do Teatro São Pedro, ele é o teatro como se fosse, né, o teatro municipal aqui do Rio de Janeiro, né? Sim. Então, foi um sonho realizado, vamos dizer assim, né? Inclusive, eu escrevi no meu diário isso, que eu tinha 2 sonhos de apresentar, de lugares assim que eu gostaria de apresentar. Isso é verdade, eu tenho guardado. E está escrito assim, show no palco do Teatro São Pedro e show no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Olha, vamos lá, vamos. Eu tenho esse vamos é o primeiro eu já realizei, agora eu quero realizar o segundo. Tá. O nosso programa é chamado Ficha Técnica. Como vocês estão vendo, tem vários discos que eu procuro mostrar esses discos aqui. Nós temos aqui o da Maísa, da RGE, né? Da RGE, isso aí, a primeira gravadora dela. De ouro, a gravadora dela. Isso aí. Temos da Piaf, que é interessante o disco da Piaf, que são as mãos. Que ela Perfeito. tem uma expressividade muito grande, tanto é que ela se apresentava de preto. Exatamente. Né? E as mãos da Piaf era uma coisa de louco, né? A expressão dela. Então, eu queria colocar uma música que foi você que escolheu, da Piaf, aqui no LP, e, em seguida, maravilhoso. Eu vou querer que aí o Léo coloque a música que você tinha indicado também. Sim, a do Michel Legrand. Isso. Aqui ele vai dividir você na tela. Sim. Mas vamos ouvir um pouquinho da Piaf? Vamos. Para a gente ter essa... Vamos ver. Deixa eu ver se eu vou colocar. Qual é a música que você escolheu? La Vie en Rose.
Então. Olha só, não conhecia esse arranjo, hein? Primeira vez que eu estou ouvindo. Foi coincidência. Um arranjo moderno, né? Muito bom. Ai, ai. Mas, Léo, vamos então colocar essa interpretação linda sua. Tá certo, Léo? Você está me ouvindo? Tá. Autrefois, j'aimais une femme, elle n'en aimait pas, on l'appelait longtemps. Autrefois, de suite, j'ai voulu oublier, alors j'ai quitté la France. Je suis allée au bout du monde. Je ne pense plus qu'à elle. J'ai voulu vous parler franchement. Vous ne m'en voudrez pas. Il n'est bien sûr pas question d'en vue en su Geneviève libre. Autrefois, j'aimais une femme, elle n'en aimait pas, on l'appelait longtemps. Autrefois, de suite, j'ai voulu oublier, alors j'ai quitté la France. Je suis allée au bout du monde. Je ne pense plus qu'à elle. J'ai voulu vous parler franchement. Vous ne m'en voudrez pas. Il n'est bien sûr pas question d'en vue en su Geneviève libre. Geneviève une fois. Bonito, que lindo. Linda, né? E a gravação está muito boa. Maravilhosa. Com quem você fez essa Eu gravação? tive um presente que em 2014 eu vim para cá com o pianista que me acompanhava lá em Porto Alegre, Michel Dorfman, e nós viemos para o Rio, fizemos 2 shows aqui na Sala Baden-Powell. Nós fizemos Piaf lá. Olha. Foi muito bacana, uma experiência bem marcante. E também no Bar Vinícius. Olha só, Fizemos... que está sendo reinaugurado o Bar Vinícius. Que está sendo reinaugurado. Lá em Ipanema. Exatamente. E aí nós aproveitamos a viagem e fomos para São Paulo. E nós entramos num estúdio, talvez o pessoal conheça, o estúdio da Dani Gurgel. E lá gravamos com 2 músicos na época, o Cidiel Vieira, no baixo acústico, e o Thiago Rabelo na bateria. Uhum. E foi muito bacana. O piano de cauda que tinha lá, era o último dia que aquele piano ia estar lá. Olha. E no dia seguinte eles iam retirar, eu acho que era um C7, era um ultra piano, assim, com um som maravilhoso. E o pianista adorou, né? Porque ali ele se esbaldou naquele piano. E aí nós gravamos algumas músicas lá. Uma delas foi essa, Récit de Cassar.
que ele prontamente fez a cifra lá na hora e entregou para os músicos. Eu acho que a gente nem chegou a agendar, eu não me lembro direito, fazem 10 anos, né? Mas foi muito bacana ter essa gravação no meu álbum de músicas francesas, que eu gravei em 2013. E aí aproveitei no ano seguinte e coloquei essa no álbum como um bonus track. Como acessa esse álbum? Esse álbum, ele está no meu canal do YouTube. E qual é o seu canal? Tássia Minuso. É só as pessoas entrarem lá e elas podem ter acesso à playlist do álbum Dans ma rue, que significa Na Minha Rua. E aí lá tem todo o repertório de música francesa que eu trabalhei ao longo desses anos. Eu convidei vários músicos de Porto Alegre para estarem naquele álbum. Tem voz e piano, voz e acordeon. Tem uma que eu toco também nesse álbum, que é a Mon Homme. E tem trompete com surdina, tem carrom, tem sax, tem N instrumentos lá em cada faixa, né, para cada formação das músicas que tem lá. E então foi um presente muito bacana, assim, esse álbum que eu fiz, colocando ali a minha história, a minha trajetória vinculada à chanson. E aí o pessoal pode ir lá no canal e ouvir essa playlist. E o bonus track é a música que finaliza o álbum, que vem que é essa que a gente acabou de ouvir. Récit de Cassar. Lindo, lindo. E aí você falou do Michel Legrand, né? Porque Isso. a gente estava falando da minha composição, que tinha o Bill Evans lá, né? E aí agora a gente entrou no Michel Legrand, que é um compositor, pianista francês, foi, né, muito conhecido por fazer arranjos para filme, trilhas sonoras que ficaram famosíssimas, como Le Parapluie de Cherbourg. Então, o pessoal também pode conhecer aí o Michel. E o Michel Legrand, ele gravou essa música Récit de Cassar com a Elis Regina, que foi a minha referência sonora de interpretação, inclusive. Ah, legal. Agora você tem mais música aí para apresentar para a gente. Então, Sim. Qual é a próxima aí que você quer? A próxima vai ser uma composição de Maísa. Olha, que legal. Maísa fez essa música chamada Adeus quando ela tinha 12 anos de idade. E foi de uma briga que ela teve com o pai dela, porque o pai dela dizia que ela não queria estudar, aquela coisa que volta e meia os artistas passam, né? E aí ela, papai, né, deixa quieto, me deixa. E aí pegou e saiu e foi pro banheiro. Entrou pro banheiro, se fechou. Aí pegou o papelzinho lá, uma caneta e fez a música Adeus. Vamos lá. Vamos ouvir, então. Não está saindo som, gente. Som. Som. Você desligou? Tá ligado? Tá. Tá. Cadê o som? Cadê o som? Aqui tá ok. Vê na tua mesa, Rangel. Claro. Aí. Eu tinha baixado o som. Espera aí, vamos começar então. Tá. Vamos ouvir agora a Tássia Meu Deus. com... Você quer que eu fale de novo? Quero. Vai. Nós vamos ouvir agora... Vou só testar o piano ali. Tá. Podia ser até um pouquinho mais baixo. Mais baixo. Uhum. Nós vamos ouvir agora uma composição de Maísa que ela fez quando tinha 12 anos de idade, depois de ter brigado com o seu pai. E aí ela se trancou no banheiro, pegou um papel, uma caneta e começou a escrever a letra de Adeus. Eu achei incrível uma pré-adolescente criar uma música assim que parecia ser tão... de uma adulta escrevendo, né? Mas era apenas uma pré-adolescente ali. Perdão, gente. Eu vou... Quer que eu fale de novo?
Não, Porque eu só coloquei eu Tá. fui ajeitar o timbre aqui. Então, É que o que é melhor? É que vai ficar ela ruim, né? ela Vai fala ficar- de novo, Posso o falar de Léo? novo? Pode falar de novo, sim. Tá, Aí você obrigada. fala de novo e já entra tocando, Isso. porque eu tô com a câmera focada em você. Tá, é melhor. Então, a próxima música chama-se Adeus e é uma composição que Maísa fez quando tinha apenas 12 anos de idade. E foi depois de uma briga que ela teve com seu pai. Ela não queria estudar, não queria saber de fazer as tarefas da escola. Ela estudava em um colégio interno super rígido, estava de saco cheio. E aí foi para o banheiro, trancou a porta, pegou um papel, uma caneta e escreveu adeus. Adeus, palavra tão corriqueira que disse a semana inteira alguém que se conhece. Adeus, logo mais eu telefono. Eu agora estou com sono, vou dormir, pois amanhece. Adeus, uma amiga diz a outra, vou trocar a minha roupa, logo mais eu vou voltar. Mas quando este adeus tem outro gosto que só nos causa desgosto, este adeus você não dá. Adeus, uma amiga diz a outra, vou trocar a minha roupa, logo mais eu vou voltar. Mas quando este adeus tem outro gosto que só nos causa desgosto, este adeus você não dá. Lindo, 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 lindo. Você ouvindo essa música, a gente se remete a essa época, não se remete, não? Com certeza. Até na colocação da voz, né? Tem um misto de imitação, né? Aí, relembrando a forma como ela costumava colocar a voz dela, né? Uma voz mais escura. Eu não uso muito os vibratos que ela usava. Ela usava mais vibratos em algum momento, assim. Mas tem uma misturinha aqui de Maísa, né? No meio, a gente percebe. Mas é proposital. É justamente para poder a pessoa voltar naquele tempo mesmo. Sim. Porque tem intérpretes, isso eu acho que é bacana pontuar, porque tem a ver com o meu perfil. Tem intérpretes que gostam de modernizar. Sim. E eu já me questionei muito sobre isso. Eu acho que eu sou um pouco mais conservadora. Inclusive, até na fala ali do R, né, da época, num ponto da música, eu fiz igual, né? Porque eu gosto de remeter. Mas tem intérpretes que não, né? Vamos fazer uma coisa mais... hoje não cantam mais assim, vamos fazer como hoje, com algo moderno, né? Mas como eu gosto de me remeter ao tempo, eu penso assim que se eu tirar essas características que faziam parte dessa cantora, dessa intérprete, compositora, eu vou tirar o melhor da canção, né? Eu percebi essa coisa. Então... Que é particular, porque hoje está se falando muito sobre o sotaque, né?
o intérprete manter o sotaque da sua região, né? Isso está muito em voga, essa discussão. Mas eu acho que o intérprete ele vai além dessa questão do sotaque, né? Ele vai além dessa preocupação com o sotaque, né? Pois é, isso é interessante você pontuar isso aí também, porque eu me lembrei que, falando um pouco desse show Maísa, né? Eu comecei lá em Porto Alegre, em 2024, fazendo essa homenagem a ela, fiz algumas apresentações por lá, e esse era um projeto que estava na gaveta há muito tempo. Eu queria ter feito Maísa há muito tempo, mas foi bom porque eu já ouvia ela há anos, e aí me ajudou a trazer esse repertório. E aí, quando eu apresentei lá em Porto Alegre, eu coloquei muitas citações dela, né? Assim, eu colocava coisas que ela falava, eu misturava. Antes de começar uma música, eu fazia um recitativo, citava uma frase dela para poder começar a música. E quando eu vim para cá, né, eu cheguei agora no final de março, no Rio, e aí o meu primeiro show em homenagem a ela aqui foi no Beco das Garrafas, que foi no início de junho, no Little Club, que inclusive foi o lugar que a Dolores Duran estreou e ia finalizar também. O último show dela ia ser lá. E ali eu tentei trazer um pouquinho da pronúncia carioca para aquelas frases, né? Só que não foi legal a experiência quando eu estava testando em casa. Inclusive, até falei com o pianista, o Renan Francione, que me acompanha, né? Disse, o que você acha de eu falar assim, dessa forma? Porque a Maísa, assim, ela tinha algo meio diferenciado, assim. Até hoje eu fico tentando distinguir a forma como ela falava naquela época, porque eu acho que o carioca dela lá na década de 50 não é igual ao de hoje. Eu tenho essa impressão, assim, que ela tinha uma mistura de coisas ali, até porque ela foi para São Paulo, né? Então tinham coisas ali misturadas na pronúncia dela, no sotaque dela, né? Mas eu tentei fazer um pouco parecido e não ficou legal, porque perdeu a espontaneidade. E aí eu pensei assim, não, eu vou falar do meu jeito, colocando algumas acentuações que ela fazia. Então eu procurei fazer isso, fazer dessa forma, porque eu achava que ficava mais espontâneo mesmo, ia ficar meio forçado fazer uma imitação ali que não era eu, sabe? Então você fez eu me lembrar disso. E nas letras, né, nas letras que ela canta, eu procuro fazer da minha forma. Mas realmente assim, eu vou te confessar que às vezes é muito difícil a gente fazer totalmente o nosso. Acho que mesmo porque a época dela, né? É a vivência dela, né? O sofrimento dela, né? Então eu acho que você se descolar dessa interpretação dela é muito sábio, porque é ela que viveu aquela época, né? Aquelas experiências que ela teve, né? Que aí então, é uma coisa dela. É que tem coisas assim que são um pouco diferentes. Por exemplo, isso que eu estou te comentando são das frases que eu coloco entre uma música e outra, né? Então, é a parte da fala mesmo, né? Mas quando se refere ao canto, à melodia, aí eu já volto um pouquinho para ela. Certo. E tem uma coisa assim, interessante, que quando eu estou interpretando ela, eu fico muito séria. Porque a Maísa, ela era séria. Os shows que ela fazia, ela ficava com os braços para trás. Né? E ela ficava olhando para a câmera, porque ela tinha aqueles olhos verdes maravilhosos, né? E então, assim, era muito o rosto dela, né? A expressão, o olhar, é que nem aquela coisa de atriz, ator de novela, né? Que você trabalha muito mais as expressões do que, né? O corpo, corporal, né? E então ela era muito assim, parada ali e tinha aquela expressão que... A gente vê aqui, né?
Ah, Só isso. O olhar dela. O olhar. Né? O O olhar. olhar dela era muito expressivo. É. Esse olhar. Inclusive, que era ela um olhar assim que dava até medo, né? tinha. Eu me lembro, eu tenho um livro do Lira Neto, que é a biografia de Maísa, né? E eu estava lá em Porto Alegre, na Oswaldo Aranha, que é uma avenida super tradicional de Porto Alegre. E aí eu olhei para trás, eu estava esperando o ônibus, olhei para trás e vi uma mulher olhando para mim. Era o livro da Maísa. Era a capa dela, né? Capa dela. Aquele olhar assim, sério, bravo. E aí eu, meu Deus, Maísa do outro lado da rua, vou lá. E fui, assim, né? Comprei o livro e aí comecei a entender um pouco mais a história dela. Mas eu não conseguia deixar o livro com a foto dela virado para mim, assim. Quando eu ia dormir, eu tinha que virar, tinha que colocar para baixo, porque tinha uma energia, uma coisa assim meio Forte. Pesada, meio eu acho que posso dizer isso, assim, né? Um olhar, uma coisa assim, uma sombra, algo que eu acho que fazia um pouco parte desse arquétipo da fossa, né? Porque ela incorporou aquilo ali. E ela tentou sair quando ela conheceu lá o João Gilberto e começou a gravar músicas de Jobim. No segundo álbum dela já tem músicas de Jobim lá. Então ela conseguiu agregar isso. Inclusive, eu gosto de pontuar que ela também teve um momento com Egberto Gismonti. E ela gravou uma música chamada Um Dia, que tem no meu repertório desse meu show em homenagem a ela. E o Gismonti ele ainda não tinha despontado a carreira de compositor, né? Ele era um menino, como ela fala, era um menino. Foi ali na década de 70, final da década de 70, que ela colocou essa música num álbum dela. E aí depois ele fez a projeção dele, né? Então, ela era uma mulher que ela estava sempre por dentro. Ela não era só a fossa, mas ela ficou com esse arquétipo e a gravadora dela queria que ela ficasse ali, porque ali ela teve o sucesso, né? Mas ela era muito mais que aquilo ali. Aí depois ela foi modernizando os álbuns dela. Tem o álbum dela lá que é de 69, que já tem assim outros ritmos, outras variações ali que ela coloca, não é só o samba canção, entende? Certo. Porque sim, ela foi uma compositora de samba canção bolero, né? Que a gente traduz como fossa, né? Tássia, a gente já muita- está chegando muita no final, história. é muita história. É. Você vai voltar outras vezes. Vou. Qual é a sua... Adorei, hein? a sua programação aí para os próximos meses, enfim? Então, Eu estou vendo aqui que em outubro estará participando como convidado do 12º Intercâmbio Internacional Chicago, eu Paris, acho que é o oitavo, Cabaré. não é? Não é o oitavo? Aqui está escrito 12º? Não, é o oitavo, perdão. Tá. Então, Não é tão longo assim, não é tão... mas já faz alguns anos aí que acontece esse evento, né? Tá, me fala então um pouco desse evento. Ele é um intercâmbio que acontece entre Chicago e França. Eu falo Chicago porque ele nasceu em Chicago, né? Então, todos os meses lá em Chicago acontecem atividades voltadas para a cultura francófona, né? Então, aí são artistas que trabalham com a música francesa e aí dão aulas, tem workshop, masterclass, tudo voltado para a música que elas chamam de cabaré, né? Que é aquela música mais burlesca, teatral, que tinha nos anos 30, 40, né? E então acontecem várias atividades nessa empresa, vamos dizer assim, né? Que é o Cabaret Connection, né? E aí esse exchange, que é esse intercâmbio, ele acontece
todos os anos, ou em Chicago ou numa região da França. E dessa vez vai ser onde? Dessa vez vai ser em Paris. E eu fui convidada, é uma história muito longa, mas resumindo, quando eu gravei o meu álbum de músicas francesas, eu coloquei a playlist dele lá no YouTube e eu tinha gravado a música C'est si bon, que foi aquela música daquele álbum lá, que eu escutei lá na minissérie. E a pessoa entrou em contato comigo pelo Messenger, na época, ali pelo Facebook, e falou assim, você esqueceu de colocar o nome do letrista, né? Me dando falando em francês comigo. E aí, quando eu olhei o nome dele, eu vi que ele tinha o sobrenome do compositor da música, e me deu um gelo, né? Fiquei pensando, meu Deus, o cara tá me procurando aqui para eu pagar os direitos autorais. Eu já fiquei super preocupada. E aí eu fui lá, ajeitei, coloquei o letrista correto. E aí perguntei para ele quem ele era. E ele era o neto do compositor da C'est si bon. E ele é uma pessoa que trabalha em prol da obra do avô dele. Ele procura várias cantoras pelo mundo que gravam músicas do avô dele. E como eu tinha gravado no álbum, ele me achou. E aí nós fizemos uma amizade ali virtual, que durou durante muitos anos. E depois eu fiz clipe com a segunda música mais famosa do avô dele. E aí, em 2022, ele me convidou para participar do Cabaret Connection em Chicago. Ele também tinha descoberto esse evento, porque a finalidade era ele divulgar a obra do avô dele num lugar que tinha tudo a ver com a cultura francesa e a cultura de cabaré, né? E aí acabou que eu fiz uma live stream para eles. Eu não consegui ir para Chicago porque ele me convidou 2 semanas antes de ir para o evento, só que ele morando na França, ele achou que Brasil a pessoa ia estar ali em 2 semanas com visto, tudo, né? E aí não deu. Então foram vários anos assim de convite para ir para lá. E o ano passado eu escolhi estar no Rio de Janeiro para fazer seleção para mestrado, né? Que agora no momento eu sou uma mestranda, né? Inclusive pesquiso a obra de Maísa nessa fase de pesquisadora, né? E aí eu tive que decidir o ano passado se eu participava do evento ou fazia a seleção de mestrado. Bom, foi a melhor escolha que eu fiz, com certeza, foi ter feito um mestrado, sabendo que no ano seguinte eu seria convidada para participar desse evento novamente, né? Então, todo ano eles estavam tentando, dando um jeito de fazer eu ir para lá, e aí dessa vez vai ser em Paris. E aí eu vou realizar algumas apresentações lá, vinculado à música francesa, e vou dar um workshop também. Vou fazer umas aulas práticas com eles e vou levar o samba-canção para eles conhecerem. Maísa estará em Paris esse ano. Oh, que maravilha. Com certeza, com certeza. E temos a agenda aí agora para final de setembro, né? Sim. Que vai ser novamente a apresentação dessa homenagem à Maísa, né? Que vai ser no Beco das Garrafas, Little Club. Ah, legal. No dia 27 de setembro, tá? E aí vão estar me acompanhando o Renan Francione, que é o pianista que eu comentei anteriormente, o Berval Moraes, baixista, e o Elbi Machado, baterista. Estaremos lá fazendo mais uma vez essa homenagem. Eu não canso, né, de fazer homenagem a vovô, assim, por toda a vida, estar homenageando essas cantoras, né? A Maísa, a Piaf, legal. se o universo me permitir, a gente vai indo, né? Ótimo. Bom, então chegamos ao final do nosso programa Ficha Técnica, querendo agradecer aí aos ouvintes, aos técnicos aqui que dão possibilidade de tornar possível, né? Ao Léo, que está na parte técnica, ao Fábio Rios, né? Também técnico e cinegrafista, e agradecer essa cantora
fenomenal, intérprete, compositora, pesquisadora, Agora né? sim. Pianista. Pianista. Então, quero agradecer a Tássia por estar aqui nos brindando com essa luz aí musical, e vamos em frente aí com a música sempre presente, e mais uma vez registrando aqui os LPs, que é onde a gente tem o conteúdo, né, mais apurado, né? Hoje está tudo na internet, né? Tudo é virtual, mas precisamos manter o mundo material também, que é através dos discos, né? Dos CDs, LPs. E estão de volta, né? E que estão de volta. Em São Paulo, inclusive, eu li recentemente que 40% das vendas é através de LPs. Olha só. Né? Que maravilha. Só falta para mim ter o aparelho, o vinil, né? Em casa. O vinil é... E hoje algo tem que vale vinil a pena. Digital também, Bluetooth. Tem. De todas as formas. Ah, de mas esse todas as- vinil é o melhor de todos, sensacional, aquele que né? você pode pegar, pega o disco e coloca. Coloca. E aí vem aquele chiadinho e a Isso. gente volta no tempo. É isso. E aí você vai apresentar essa última música. Qual é a música que você vai... A música que eu vou escolher? apresentar para finalizar esse momento Isso. maravilhoso, ela é a música Fotografia, Olha. de Antônio Carlos Jobim, só que ela é em francês, é uma versão em francês, Photographie, que foi um antigo professor meu de francês quem fez a tradução, ou seja, ela é inédita, Olha, que legal. ainda não existe gravação dessa Então, música, é e a logo primeira apresentação. esperamos que num futuro breve aí ela seja lançada para as pessoas conhecerem essa nova versão de Fotografia. Então vamos ouvir Fotografia e finalizar o nosso programa com Fotografia de Tom Jobim. Vamos lá. Moi, toi, nous deux, ici sur la terrasse, au bord de mer, le soleil s'est posé et ton regard paraît accompagner la colère de la mer. Toi, tu dois partir, le soir tombe en couleur sur de feu, la nuit arrive, le soleil dans la mer, et cette lumière l'envoie s'est allumée. Toi et moi, toi, nous deux. Nous c'est là dans ce bar, dans la pénombre, et une grande lune sort de la mer. On dirait que ce bar va fermer, et il y a une chanson à composer, cette même vieille histoire d'un désir que toutes les chansons ont à compter et vont se baiser. Ce baiser-là, você, nós dois, aqui neste terraço, à beira-mar. O sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem que ir embora,
desfaz, escureceu, o sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu, você, nós dois, se baiser là. Moi, toi, nous deux. Se baiser là. La 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 la. Lindo, lindo, lindo. Obrigada, muito obrigada, Rangel. Fechamos.